Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Sinaip e vamos falar sobre a CBF que continua colocando técnicos estrangeiros em sua lista. E agora foi a vez de Marcelo Gallardo, ele mesmo, ex-técnico do River Plate, que terminou uma passagem histórica com 2 títulos de Libertadores, Campeonato Argentino, Sul-Americana, Recopa, todo o título que você puder imaginar, exceto o Mundial de Clubes, ele ganhou. Marcelo Gallardo é o técnico dos sonhos de quase todo mundo aqui na América do Sul, é um técnico extraordinário que visa o mercado europeu. Eu acredito que Marcelo Gallardo deseja ir para algum clube de destaque na Europa, possa talvez abrir uma janela para ele, sei lá, no Atlético de Madrid, se o ciclo Simeone acabar. Fato é que eu acredito que ele vai eventualmente para a Europa. E a única coisa que talvez fizesse ele ficar na América do Sul fosse uma boa oferta de seleções. E aí eu não descarto nem a seleção brasileira nisso, né? A Argentina deve manter o Scaloni, não faz sentido abrir mão do cara que deu a Copa América, finalíssima, e a Copa do Mundo para a Argentina. Agora, o Brasil está desesperado para conseguir um novo técnico. A CBF parece estar calma, ela diz isso, mas no final é um desespero ao ponto de estarem vinculando qualquer nome estrangeiro que vem pela frente, né? Foi do Ancelotti, Guardiola, Pellegrini, Luiz Henrique, Zidane, e agora a gente também tem o Marcelo Gallardo, né? E assim, não tá faltando nome disposto a vir para cá, então é difícil assim entender qual vai ser o critério adotado. Mas eu tenho uma ressalva sobre o Marcelo Gallardo, que nem é sobre a questão do futebol. Eu acredito que muita gente adoraria o estilo de jogo dele, o estilo mais propositivo, né? Uma ideia de jogo mais ofensiva. Acho que todo mundo adoraria ver isso na seleção. Mas é aquela questão, né? Um argentino treinando a seleção brasileira. Eu coloco isso aqui, é diferente de clube. Clube você está ali num trabalho diferente, está enfrentando times, né? Não é uma questão de identificação tão emocional assim. Clube é diferente de seleção. Agora, uma coisa, o Brasil contra a Argentina, entende? Isso tem um efeito muito diferente do que, por exemplo, supondo o Marcelo Gallardo vai treinar o Palmeiras, né? Supondo que o Abel Ferreira vai treinar Portugal, aí eles contratam o Marcelo Gallardo. Ele vai enfrentar, sei lá, o Boca Juniors, até mesmo o River Plate. Eu acredito que emocionalmente pode afetar ele? Pode, mas por outro lado, né? É um trabalho diferente do que, por exemplo, entrei no Brasil e vai enfrentar o próprio país, né? Entende? Eu acho que isso pode acabar afetando, mesmo que a gente possa usar essa égua para tratar dos técnicos de Portugal, sei lá, isso realmente não pode ser totalmente desconsiderado. Eu acredito que aqui o componente emocional vai muito mais à flor da pele do que propriamente na Europa. E eu tendo a acreditar muito nisso por causa do evento olímpico que me traumatizou, que foi as Olimpíadas de Londres em 2012, né? Grande Olimpíada, né? Achei aquela das Olimpíadas mais bonitas que eu vi, os estádios, as estruturas, a abertura e encerramento que eu mais gostei. E assim, a gente teve o basquete, o Brasil com uma esperança de medalha, né? Porque era o auge de uma boa geração dos brasileiros na NBA, Leandrinho Barbosa, o Anderson Varejão, o Nenê, Thiago Splitter, tinha também o Marcelinho Huertas, que na época jogava na Euroleague, né? Então existia bons jogadores, alguns jogadores bons da NBB, um americano ruim que eles naturalizaram, o Larry Taylor, isso era americano, basquete mesmo, né? Ele quicava a bola de um lado para o outro, mas não acertava o arremesso direito. Agora, eu não sei se o Larry Taylor estava em 2012, mas a questão a gente teve, né, a seleção brasileira, né, muito bem naquela Olimpíada, fez um período pré-olímpico legal, inclusive a gente deu trabalho aos Estados Unidos no amistoso, ao ponto assim, a gente estava nos Estados Unidos que era legal na época, tinha o LeBron James, Carmelo Anthony, o Kobe Bryant, que infelizmente descansa em paz, tinha lá também gente como Tyson Chandler, que era um bom pivô, né? Tinha o Kevin Durant, eu acho que o Russell Westbrook estava lá, não sei se o Stephen Curry estava, né? Porque naquela época, não sei, 2012, né? Acho que já estava assim, já tinha algumas temporadas de NBA. Mas a questão a gente tinha lá um Brasil que estava bem, gerava expectativa, e a gente avançou a fase mata-mata. Eu acredito que nas quartas de final, acho que foram as quartas, a gente foi enfrentar a Argentina. E o nosso técnico era um argentino, o Rubem Manhano. E a questão o Brasil estava indo bem naquele jogo contra uma seleção muito forte. A Argentina tinha Luiz Scola, Andreas Nocioni, Manu Ginóbili, Carlos Delfino, que era uma máquina de colocar bolas de 3 pontos. Tinha outros jogadores lá muito bons da Argentina. E a questão era um jogo apertado, o Brasil estava valorizando bem aquela partida. E o jogo estava por menos de 2 dígitos, quase o jogo inteirinho. O Brasil se aproximava, porém no último quarto houve uma diferença notável entre as duas seleções.
A Argentina estava com seus melhores jogadores em quadra, o Brasil não. Apesar de ter tido o Leandrinho em quadra e tudo isso, que era nosso melhor jogador, a gente tinha o Varejão no banco o quarto inteiro, ele não entrou um segundo do último quarto. Eu acho que o Nenê, eu não sei se ele estava no banco também, e era muita assim, covardia, porque a gente estava enfrentando o Luiz Escola, que era muito bom nessa área perto ali da cesta, entende? Era um cara aqui do perímetro, era eficiente, então foi assim, uma coisa que pareceu sabotagem, muito intencional do Rubem Manhano. Nada me tira da cabeça até hoje de que foi sabotagem. Pode até que ele tenha pensado em estratégia diferente, esteja aqui acusando o cara de ter sabotado, mas sempre ficou isso na minha cabeça até hoje. Já tem 10 anos, mais de 10 anos isso aconteceu, e até hoje eu não superei aquela partida que eu tinha certeza. O Brasil podia ir para a semifinal, podia pelo menos levar um bronze, tinha a condição, foi a melhor seleção brasileira de basquete que eu vi em bastante tempo e não foi. Então assim, até hoje eu tenho muita revolta daquele jogo, eu tenho medo. E se a gente tem outro Rubem Manhano, que até faz um trabalho bom, o trabalho do Rubem Manhano não foi ruim, mas a questão é, chegava lá no momento em que mexia com o emocional do técnico, o cara pode sabotar a gente, né? Não estou dizendo que o Galhardo faria isso se fosse para a seleção, porque ele pode ser outro tipo de profissional, assim, mais ainda do que a gente acredita nele, mas esse componente emocional certamente pode atrapalhar as decisões dele. Eu acredito que nesse contexto americano a emoção é mais a flor da pele do que é possivelmente lá na Europa. De qualquer maneira, né, é um técnico muito bom, muito qualificado, mas eu sempre tenho essa ressalva, esse pé atrás, né, por causa desse trauma que eu tive no basquete, né, mas é aquela história, né, faz 10 anos, talvez seja um contexto diferente hoje, e eu não vou mentir, né, antes o Marcelo Galhardo com o Mano Menezes, Dorival, Fernando Diniz, mas acho que tem outros nomes que talvez se ofereceriam à seleção brasileira e que seriam melhores coisas talvez pra gente do que o Galhardo. O Jorge Jesus, ao meu ver, é um grande exemplo. Eu acho o Jorge Jesus um técnico que seria muito bom para treinar a seleção brasileira e tenho certeza que ele faria um trabalho melhor do que o Tite. Mas a ver o que a CBF vai decidir, diz que a tendência é anunciar um técnico em janeiro e talvez essa novela de nomes especulados acabe o quanto antes. Pelo amor, né? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.